Fala galera, vamos estudar hoje as precipitações. Por que vamos estudá-las? As águas de drenagem superficial são fundamentalmente originadas pelas precipitações pluviométricas, cujos possíveis transtornos podem ser causados por seus escoamentos e devem ser neutralizados por sistema de drenagens pluviais ou esgotos pluviais, projetados pelos engenheiros. A ausência de chuva em longos períodos de estiagem também é um problema de engenharia. Reforçando, a disponibilidade de precipitação em uma bacia durante o ano é o fator determinante para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de água doméstico e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é importante para o controle da inundação e a erosão do solo. Por sua capacidade para produzir escoamento, a chuva é um tipo de precipitação mais importante na hidrologia. Portanto, é importante estudá-la. Balanço hídrico em uma bacia hidrográfica. Balanço entre entradas e saídas de água na bacia hidrográfica considerada. Principal entrada: precipitação. As saídas: evapotranspiração e a vazão de escoamento. Variação do volume em função da variação do tempo igual a P menos E menos Q, onde ΔV é a variação de volume de água armazenado na bacia, que no sistema internacional seria em metros cúbicos. Continuando adotando o sistema internacional, temos ΔT, intervalo de tempo considerado em segundos, P, precipitação em metros cúbicos por segundo, E, evapotranspiração em metros cúbicos por segundo, e Q, vazão em metros cúbicos por segundo. Conceito de precipitação. Precipitação é a água da atmosfera depositada na superfície terrestre. Formas possíveis de precipitação: chuva, granizo, neve, orvalho, neblina e geada. Nos estudos de engenharia, há mais interesse nas chuvas. Mecanismos de formação das precipitações. O ar úmido das camadas baixas da atmosfera é aquecido pelos raios solares. Torna-se mais leve que o ar da vizinhança e ascende. Nessa ascensão, ele expande e se resfria, cerca de 1 grau Celsius para cada 100 metros, até atingir a condição de saturação. O vapor d'água, ao se condensar, forma as gotículas, que crescem de tamanho e peso, precipitando sobre a superfície terrestre nas diversas formas. Tipos de precipitações: orográficas ou de relevo, provocadas por barreiras naturais, exemplo, precipitações na Serra do Mar. Essas chuvas ocorrem quando o ar se depara com um obstáculo que o faz com que ele seja obrigado a ascender e, nessa situação, o ar quente acaba se resfriando, dando-se a condensação, a coalescência, que seria a aglutinação das gotículas, ponto de saturação e a precipitação. Caracterizam pela longa duração e baixa intensidade, abrangendo grandes áreas por várias horas continuamente e sem descargas elétricas. Convectivas, provocada por aquecimento desigual de massa de ar numa mesma região. São as chamadas chuvas de verão. Elas abrangem pequenas áreas, têm curta duração e são de grandes intensidades e apresentam violentas descargas elétricas, frontais ou ciclônicas. Encontro de massas de ar com características diferentes. Por exemplo, encontro frontal entre a massa de ar fria e a massa de ar quente. Nesse encontro frontal, a massa de ar fria aquece e a massa de ar quente resfria. E nesse resfriamento temos a condensação e, em seguida, a precipitação. Abrange grandes áreas e tem duração longa. Também apresentam descargas elétricas. Vamos estudar
a pluviometria, ou seja, a quantidade de água que cai em uma certa região. Grandezas características da precipitação. A altura pluviométrica é a altura precipitada numa superfície plana e impermeável. Pode ser referida a uma chuva isolada, total precipitado em um dia, total precipitado em um mês ou um ano. Unidade, milímetro. O pluviômetro é um instrumento utilizado para coletar e medir as chuvas. A quantidade de água captada é mostrada em milímetros. Uma chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se sua casa tem um telhado com 10 metros quadrados e após 1 hora de chuva o pluviômetro marcar 20 milímetros, quer dizer que cerca de 200 litros foram despejados sobre sua casa na última hora. Existem muitos tipos de pluviômetros, alguns mais simples do que outros, mas todos com a finalidade de medir a chuva. Os principais são convencionais, armazena a quantidade de chuva, a medição é feita e anotada manualmente; semiautomático, mede e armazena a informação sobre a quantidade de chuva, a leitura é feita por meio de um painel digital; e automáticos, mede, armazena e transmite automaticamente as informações sobre a quantidade de chuva. Assista mais essa explicação. 1 milímetro igual a 1 litro por metro quadrado. Os pluviômetros tipo Ville de Paris, mantidos pela ANA, são lidos em intervalos de 24 horas, sempre às 7 horas da manhã, sendo a leitura referente ao dia anterior. ANA, Agência Nacional de Água, são 2.473 postos pluviométricos. Intensidade de precipitação. A intensidade de precipitação representa a variação da altura da chuva com o tempo, seja ΔP, precipitação ocorrida num determinado intervalo de tempo, ΔT. Unidades, milímetro por minuto ou milímetro por hora. O pluviógrafo é mais encontrado em estações meteorológicas. Ele registra em uma fita de papel modelo apropriado simultaneamente a quantidade e a duração de precipitação, formando o que nós chamamos de pluviograma. A sua operação é mais complicada e dispendiosa, até mesmo por conta do custo dos aparelhos, torna seu uso um tanto que restrito, embora seus resultados sejam bem mais importantes hidrologicamente. Leitura do pluviógrafo. Para fazer a leitura é fácil. As linhas verticais indicam a quantidade de chuva em milímetros e as horizontais indicam a hora em minutos de início e fim da mesma. Através do pluviograma pode-se extrair algumas informações a respeito do comportamento da chuva. No exemplo, podemos dividir o pluviograma em duas precipitações, haja visto que o tempo que separa um evento do outro é razoavelmente grande. Primeira chuva, lâmina total precipitada, 10, 20, 30, 35 milímetros. Duração da chuva, 11 horas. Intensidade média, 35 sobre 11, 3,2 milímetros por hora. Segunda chuva, lâmina total precipitada,
10, 11 milímetros, duração 3 horas e 30 minutos, intensidade 3,1 milímetro por hora. Os dados hidrológicos são de suma importância para o planejamento agropecuário, planejamento de obras de engenharia, previsão e acompanhamento de enchentes, zoneamento de áreas inundáveis e estudo do EIA-RIMA. Nesse nosso estudo, não abordarei os radares meteorológicos nem as estimativas feitas por satélites. Precipitação média de uma bacia hidrográfica. Ponto de referência. Para calcular a precipitação média de uma superfície qualquer, é necessário utilizar as observações dos postos pluviométricos dentro dessa superfície e nas suas vizinhanças. Existem 3 métodos para o cálculo da precipitação média: método da média aritmética, método de Thyssen e método de Isoietas. Média aritmética. Simplesmente é a média aritmética das precipitações registradas pelos postos pluviométricos. Exemplo: considerando os dados de precipitação de uma certa bacia hidrográfica, representada ao lado, os quais foram obtidos nos postos pluviométricos, calcule as precipitações médias na bacia hidrográfica em questão. Posto pluviométrico indicando 66 milímetros, indicando 50 milímetros, indicando 44 milímetros, indicando 40 milímetros, e esse aqui indicando 42 milímetros. Só que ele está fora da bacia, então, portanto, ele não entrará no cálculo da precipitação média. Então, nós teríamos que a precipitação média seria 66 mais 50 mais 44 mais 40 dividido por 4, ou seja, 50 milímetros. Esse não entrou porque ele está fora da bacia hidrográfica. Admite-se que esse método da média aritmética seja válido somente quando o H de verificação, que é obtido pelo H máximo menos H mínimo dividido pelo H médio, for menor ou igual a 0,5. Existem autores que recomendam até ser menor ou igual a 0,25. No nosso caso, do exercício, nós teríamos a máxima 66, a mínima 40 e a média que deu 50, que daria 0,52, o que indicaria que ele não seria adequado para o exemplo dado. Vamos pegar um outro caso, outro exemplo. Calcule a precipitação média para a situação representada a seguir. Nós temos 50, 70 e o 120. O 120 também está fora. Então, sempre que a precipitação média seria 50 mais 70 sobre 2, ou seja, 60 milímetros. A verificação, H de verificação, 70 menos 50 sobre 60, 0,334. Apesar de ter satisfeito a condição estabelecida por alguns autores, já que é menor do que 0,5, haveria o problema de não ter sido considerada a forte precipitação junto ao divisor de água. Mesmo que satisfaça a condição do H de verificação sendo menor que 0,5 ou até mesmo 0,25, esse método só deve ser usado se os aparelhos forem distribuídos uniformemente e a área for plana ou de relevo muito suave. Exercício 4. Calcule a precipitação média da bacia hidrográfica representada ao lado. Poço pluviométrico 1, poço pluviométrico 2, poço pluviométrico 3, poço pluviométrico 4, poço pluviométrico 5, poço pluviométrico 6, poço pluviométrico 7. Exercício 5, idêntico, calcule a precipitação média da bacia hidrográfica representada ao lado. Poço pluviométrico 76 milímetros, poço pluviométrico de 88,5 milímetros, poço pluviométrico 125,4 milímetros, poço pluviométrico de 165 milímetros, poço pluviométrico 88,8 milímetros e assim por diante.
Método de Thyssen. Esse método permite uma avaliação de precipitação média sobre a bacia, mesmo quando os aparelhos não são uniformemente distribuídos sobre a bacia. Ele é mais preciso que o método aritmético e requer um trabalho elaborado. Thyssen define zonas de influência de cada estação. Essas zonas de influência são determinadas através da união de postos adjacentes por linhas retas, tomando-se em seguida as mediatrizes dessas retas, que formarão polígonos. Os lados do polígono são limites da área de influência de cada estação. A precipitação média será obtida pela somatória dos produtos da precipitação do posto pluviométrico em questão, vezes a área do polígono de influência desse posto, dividido pela área total. Considere a bacia hidrográfica do exercício 4 e calcule a precipitação média pelo método de Thyssen. Dados: poço pluviométrico P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Altura pluviométrica 68, 75, 95, 90, 91, 82 e 88. Área de influência, que nesse caso foram dadas 2, em quilômetros quadrados, 2,08, 1,45, 2,32, 2, 1,08, 2,27, 2,12. Primeiro passo: unir os postos pluviométricos mais próximos entre si, sem cruzar as linhas. Segundo passo: marcar a mediana de todas as retas do passo anterior e unir de forma radial pelo posto mais central. Terceiro passo: marcar a mediana de todas as retas radiais traçadas no passo anterior e note que a área de influência do posto central já se configura nesse passo. Quarto passo: definir e determinar a área de influência dos demais postos, salientando com cores ou achuras. Observação: nesse exemplo, as áreas são dadas, mas na prática deveriam ser determinadas, por exemplo, com auxílio do Google Earth. Está aqui o endereço que mostra passo a passo a utilização do Google Earth para a determinação de áreas de polígonos. Representação final das áreas de influência. Observe que quando os polígonos abrangem uma área externa à bacia hidrográfica, essas porções devem ser eliminadas no cálculo. Pelo Excel, temos o posto pluviométrico, a altura, a área de influência, e aqui nós multiplicamos a altura pluviométrica em milímetro pela área de influência em quilômetro quadrado, o que vai nos dar em quilômetro quadrado por milímetro. Somamos as áreas de influência, obtemos a área total, somamos o produto da coluna 2 com a coluna 3, que representaria a precipitação lida pela área de influência em quilômetro quadrado por milímetro. Pegando a coluna 4, que é o produto de 2 por 3, e dividindo pela área total, nós vamos ter a precipitação média, no caso 84,20 milímetros. Para exercício 6, para a bacia hidrográfica representada abaixo, pede-se determinar a precipitação média pelos métodos da média aritmética de Thyssen e representar também as áreas de influência de cada posto pluviométrico. Dados do exercício: o posto pluviométrico, a sua altura pluviométrica em milímetros e a área de influência,
que nesse caso também foi dada, 208 km², 1,45 km². Este exercício 6 será o segundo exercício da lista de exercícios que constituirá a nota da diversificada 2. Né? Lembrando que ela será entregue no dia da diversificada 1, que será uma prova normal sobre a matéria de hidrologia. Pessoal, se esse material foi importante, não esqueçam de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto de socialização dos conhecimentos, que visa romper os limites físicos e temporais de uma sala de aula.